Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Janine Pires e esse é mais um episódio do nosso podcast Hub Turismo e Carreira. E aqui todas as semanas a gente traz um conteúdo quente, tendências e o nosso papo direcionado sempre aos profissionais da indústria de viagens e turismo. E hoje a gente vai abordar um tema que está sempre no radar dos profissionais de turismo e dos brasileiros e é um vai e vem, digamos assim, que é a nossa atenção sobre o impacto do dólar, mais sobre a alta do dólar nas viagens. E hoje o nosso papo vai ser com o Guilherme Dietze, que é presidente do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo. Guilherme, olha, super feliz de você estar aqui. Eu queria que você começasse trazendo aqui para os nossos ouvintes o que é o Conselho de Turismo. Eu estou feliz porque eu já fui presidente do Conselho, foi um período muito legal, mas os nossos ouvintes precisam entender um pouco qual é esse trabalho. Você compartilha com a gente? Primeiro, Janine, muito obrigado por esse convite aqui de participar do Hub de Turismo, desse podcast que eu já acompanho e tenho muitos amigos que participaram, então eu sempre nutro do conteúdo que vocês fazem por aqui, então é um prazer estar aqui com vocês e quem está nos assistindo, nos acompanhando aqui pelas plataformas digitais. O Conselho de Turismo, bem como você disse, eu já fui presidente do Conselho, atualmente estou como presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. Nada mais é do que também um hub, né, de debate de informações, de conteúdo. Nós temos uma parte de produção de conteúdo, que são os dados de faturamento do turismo nacional, do turismo regional, do turismo da cidade de São Paulo, turismo corporativo, para a gente ter esse mapeamento do desempenho do turismo em cada uma de suas regiões e cada um dos seus setores. Além disso, nosso grupo é bastante eclético, né? Nós temos desde associações de cruzeiros marítimos, de agências de viagem, locação de veículos, sites, hotelaria, e ao mesmo tempo temos empresas. Então, a gente tem um debate muito rico sobre os entraves, né, dessas empresas e entidades para que a gente consiga sair com algum denominador comum, para que a gente consiga trazer resultados favoráveis, porque todo mundo quer, né, Janine, um bom ambiente de negócio, redução da carga Exato. tributária, de uma facilidade para investimento, de uma qualificação da mão de obra, desde a questão do setor público, mas também de problemas do setor privado, dessa mão de obra que a gente pode falar também. Então, é um hub de conectividade de empresas e associações e de conhecimento para que traga aí algo positivo, que traga algo que possa nortear os empresários e associações. Muito bom, principalmente porque o nosso dia a dia precisa de números e dados, né, bem interpretados e bem coletados para que as nossas decisões elas sejam, mesmo num cenário nebuloso, a gente consiga limpar o vidro e enxergar pelo menos uma parte do caminho. E aí vamos então falar desse cenário. Apesar do dólar ter recuado um pouco agora nos últimos dias, ele atingiu, né, recentemente um patamar bastante alto. É claro que essa alta ela afeta diversos setores da economia, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Por exemplo, as aéreas, que tem lá quase 60% do custo delas é, é, em dólar, mas também, além das passagens aéreas, a gente tem uma série de outros fatores, que são fatores macroeconômicos, globais e locais, que afetam isso. E nós temos que lidar com esse cenário no setor. Você queria comentar um pouco para a gente? Janine, o dólar é sempre um grande problema, sobretudo na nossa instabilidade da economia. O Brasil não consegue ter um norte claro, né? Olha, vamos crescer tantos por cento durante 5, 10 anos. Não, a gente sempre está num voo de galinha, sobe um pouquinho, sobe 2, 3, depois cai. Quer dizer, nos últimos 10 anos, praticamente a gente não cresceu, né? Então, toda essa instabilidade que a gente vive no dia a dia também é reflexo ali do aumento do real, né? Da desvalorização do real. E para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, né, é uma combinação de dois fatores. O primeiro, os Estados Unidos mantendo uma taxa de juros mais alta, atrai o capital de investimento para onde é mais seguro, lá para os Estados Unidos, desvalorizando todas as moedas pelo mundo e o real não sai disso. Mas temos um fator interno, que é a falta de um controle das contas públicas, ou seja, o governo gastando mais do que arrecada.
Isso faz com que aumente a dívida. E se eu sou um mau pagador, o meu financiador ele vai exigir um juros mais elevado, né? Então, vai fazer com que haja uma pressão sobre a taxa de juros e sobre a inflação, porque eu emito mais dinheiro nas minhas coisas, então isso vai exigir um esforço mais da inflação. Por isso, esse receio dos investidores no Brasil. Olha, será que o Brasil vai cumprir as suas metas de equilíbrio fiscal? Eu acho que não. O governo não dá sinalização, tanto que ele fala sempre em aumento de gasto. Isso faz com que o real se desvalorize cada vez mais. Qual é o reflexo para o turismo? E aí tem dois, né? Um, você bem comentou na questão das aéreas, né? Que 60% dos custos estão atrelados ao câmbio, o leasing, que é o aluguel, o combustível, o querosene de aviação, a manutenção, peças e equipamentos que são importados. Isso tudo gera um efeito. Então, quais são esses dois efeitos? Primeiro, o mercado internacional fica menos atrativo, porque fica mais caro a minha viagem de final de ano para a Disney, a minha viagem de férias para a Europa, eu querer conhecer também aqui ao lado, seja Buenos Aires, o Chile, esquiar, por exemplo, agora estamos na estação de esqui do Chile, tá, os preços são dolarizados lá, para que você verifique que os hotéis são dolarizados, então isso tem impacto para os viajantes, reduzindo a atratividade, mas, ao mesmo tempo, por mais que pareça, né, benéfico para o nosso mercado, ou seja, eu aumento essa atratividade, já que eu não posso ir para o exterior, eu vou procurar um destino doméstico. Mas a passagem vai ficar mais cara, não tenha dúvida. Ou as empresas vão trabalhar com prejuízo. Então, aquela viagem que a família de 4 pessoas poderia fazer de São Paulo a Fortaleza vai ficar mais caro. Aí tem o outro lado da moeda, né? Qual que é? O turismo de proximidade. Então, eu saio de São Paulo, eu pego meu carro, eu vou até um resort em Atibaia. Eu vou ficar 4, 5 dias lá. Isso vai ajudar muito esse turismo mais próximo das grandes cidades. Então, assim, olha como o efeito câmbio tem tanto impacto, né? Tanto na questão internacional, no doméstico, no turismo de proximidade. É muito ruim um câmbio tão irregular assim, impacta toda a indústria, mas, de maneira geral, pode dizer o seguinte, é ruim para todo mundo. É ruim porque traz essa inflação geral da economia, mas também traz uma inflação para o turismo desnecessária. Certo. E além desses aspectos, tem uma outra questão que não é o foco nosso aqui, mas que é a atratividade do Brasil para os estrangeiros. Então, isso também é um outro lado, né? Eu acho bom a gente olhar, vamos dizer assim, de forma mais global, porque nós temos um que foi desde o fator que nos fez recuperarmos de 2020 e 2022, depois dessa crise sanitária, foi o nosso pujante mercado doméstico. Hoje, o nosso mercado doméstico, por exemplo, de aviação doméstica, é o quarto maior do mundo. Então, é um fator que equilibra para a gente, né? É um fator importante que você falou. E o doméstico, ele também está relacionado à infraestrutura para você viajar de carro, por exemplo, para distâncias mais longas. Então, tem lugares no Brasil que tem uma infraestrutura melhor. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de viajar de carro de Maceió até Fortaleza. É longe. E vou te dizer, 80% é duplicado. Você consegue ir bem, você sai, passa por fora de Recife, de Natal, de cidades grandes no meio do caminho. Nós também temos, vamos dizer assim, quando a gente olha para esse copo meio vazio, meio cheio, tem esse outro lado que também a gente tem que explorar. Mas esse macro cenário, além de outros fatores que a gente nem olhou aqui, ele é fundamental. Aí eu queria um pouco olhar para esse dado que é super importante que a FEComércio São Paulo analisa sempre, que são os números e o faturamento do turismo. Né? Um faturamento, por exemplo, eu peguei o dado de abril que vocês soltaram, um faturamento de 15,7 bi de reais, que são quase 5% a mais se a gente comparar com abril de 23. Até o próprio transporte aéreo também aumentou. Então, a gente tem todos esses fatores que a gente falou, de dólar, inflação, gastos, receitas, enfim. Como que esse aumento também da oferta aérea, por exemplo, pode ajudar a favorecer os consumidores? Você mencionou, tudo bem, o preço está alto. E até quero uma avaliação tua. Quando eu estava na Embratur, a gente ia negociar com as empresas aéreas para voar para o Brasil e era assim, com 2 anos de antecedência.
que a empresa ia lá, planejava rotas e tal. Só que hoje, esse planejamento é diário, porque muda muito. Por exemplo, Rio Grande do Sul teve um problema no aeroporto, quase 4% dos voos no Brasil chegavam e saíam lá de Porto Alegre. As empresas aéreas, num instante, usaram esses aviões em outras oportunidades, ainda estão usando, na verdade, porque o Salgado Filho ainda não voltou. Comenta, eu sei que eu trouxe vários pontos, mas assim, queria que você comentasse também a importância de um setor que fatura, que gera emprego, diante também desse cenário. Janine, eu acho que você colocou vários pontos interessantes, né? Estou vendo o dado do faturamento, né? 15,7 bilhões de reais. Transporte aéreo é o que mais impacta, porque tem o maior faturamento, quase 4 bilhões desses 15, desses quase 16 bilhões, são correspondentes ao transporte aéreo, né? Tem, evidentemente, um faturamento muito grande. E aí, olhando, né, o quadro hoje, a gente vê um aumento da oferta e isso traz um certo benefício para o consumidor, né? De aumento, sempre é na teoria, né? Aumento da oferta faz com que haja uma redução de preço. Mas será que, por exemplo, em alguns hubs, como a gente tem em Congonhas, está limitado, a gente não consegue aumentar muito mais a oferta. Guarulhos também tem uma certa dificuldade. Mas, por exemplo, você pode pegar Maceió e conectar Fortaleza, né, que são aeroportos mais ociosos, mas será que tem a demanda para isso? Eu posso aumentar a oferta, mas não necessariamente reduzir o preço para o consumidor, porque são conexões fora dos grandes eixos, fora da grande demanda. Né? E agora está tendo um incentivo, né, da Embratur, você bem comentou, um trabalho muito bem feito pela equipe lá, liderado pelo Fábio Montanheiro também, de você trazer mais conectividade, novos destinos. A gente está vendo agora Salvador sendo conectado com mais frequência com a Europa, Porto Seguro sendo conectado com Buenos Aires, novas conexões do Nordeste para os Estados Unidos, isso diminui a necessidade de vir até São Paulo para fazer uma conexão para o exterior. Então, isso tudo traz um benefício muito grande para esse consumidor. E, além disso, traz uma visão de que o mercado é promissor, né? Traz esse norte de que há uma demanda importante. Por mais que haja um número, vai ser uma conexão semanal, por exemplo, de Florianópolis até o Panamá, vai ser uma vez por semana, mas tem uma visão promissora do turismo brasileiro. E você comentou, são quase 100 milhões de passageiros transportados anualmente no Brasil, segundo dados da ANAC. Mas se a gente pega, por mais que seja além dos grandes números, o Brasil é um país muito grande, de 220 milhões de pessoas, né? Na hora que a gente traz isso em termos proporcionais, a gente está muito baixo, num nível muito menor do que outros países que têm um desempenho aí, como a Europa, os Estados Unidos, alguns países asiáticos, como a China e etc. Então, a gente tem muito para crescer, o nosso mercado é muito pequeno. Então, esse aumento da oferta, eu acho que está pouco diante do nosso potencial, né? E falta essa questão da infraestrutura, como você bem comentou, dos aeroportos, dos portos, inclusive, para trazer os turistas, porque vai chegar um turista dos Estados Unidos que adora cruzeiro, vai chegar no Porto de Santos ali, ele vai precisar de uma estrutura bacana para ir até o Rio de Janeiro, ir até Salvador, até Natal, ou vai até Buenos Aires, depende do trecho. Então, são algumas medidas que precisam ser tomadas, né, Janine, para que você bem comentou, o turismo estrangeiro poderia ser melhor aproveitado. A gente está falando sempre de 6 milhões de turistas estrangeiros no país, a maior parte de argentinos que vêm por via terrestre, mas a gente precisa aproveitar mais, sobretudo, essa condição de dólar favorável para eles. Então, eu vejo que há uma possibilidade de aumento da oferta, uma possibilidade, sim, de redução para o preço do consumidor, mas quando a gente trata das grandes demandas, sobretudo do turismo corporativo, que aí envolve São Paulo, os preços ainda estão com dificuldade por conta da limitação que nós temos nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. Não, e outra coisa, né? Guarulhos, eu estava há um tempo atrás analisando, tem mais de 70% de concentração dos internacionais. E a última vez que eu desembarquei no Terminal 3 de Guarulhos, assim, faz muito tempo que já não dá conta. Isso daí é um tema sério para a gente levar em consideração, porque até um tema que depois eu quero trazer aqui, o relatório do Fórum Econômico Mundial sobre a competitividade dos países traz coisas do Brasil que estão sempre ligadas ao ambiente de negócios,
a infraestrutura aérea, a infraestrutura portuária e Exato. a capacitação de pessoas, né? Ô, Guilherme, aí eu queria pegar um aspecto que eu entendo que o nosso setor, com algumas exceções, não discute como um todo. Queria até entender um pouco o que aqui na FEComércio, nós, né, que eu faço parte do conselho, a gente poderia endereçar, que são os impactos da agenda climática, dos eventos climáticos na nossa atividade. Você vê, a sensação que eu tenho é que a gente só se mobiliza quando o problema aparece. A gente teve agora toda essa história do Rio Grande do Sul, fortemente impactada, com o turismo e os negócios, tudo fortemente impactados. E nós sabemos que os cenários, se isso fosse um filme, a gente fosse ver quais são os próximos capítulos que vão ser liberados nas próximas temporadas, nós sabemos que nós vamos ter outros eventos que vão impactar a nossa atividade. No entanto, como um todo, nós ainda não aprendemos a compensar os nossos impactos. A aviação é um setor, por exemplo, que trabalha muito legal nisso. Eu mesmo, sabe, assim, olha, os últimos voos que eu compensei deu R$ 17 Uhum. para eu compensar a minha pegada. Sabe, se todo mundo fizer a sua parte, mas Dessa nós consciência, né? como setor, como é que você vê esse cenário? Em tudo disso que a gente falou, porque assim, não adianta a gente dizer que a gente gera emprego, que a gente tem impacto econômico, que a gente precisa de melhores políticas públicas e privadas, se o nosso setor por um momento, pode impactar a vida de muitas pessoas. É bem complexo, né, Janine? O tema ESG, ele está em moda ainda, né? E tem que torná-lo efetivo, não uma questão de discussões em grandes centros, grandes debates, mas tem que colocar na prática. E de que forma as empresas e pessoas conseguem fazer essa mudança, né? Porque a sua mudança individual tem um impacto no coletivo. E a FEComércio tem trabalhado no seu Conselho de Sustentabilidade, com o professor Gundenberg, nessas questões de mudança climática, do ESG nas empresas, e de que forma, de maneira simples, você consegue trabalhar esses temas, né, de inclusão, de você separar lixo, ter o destino correto, de utilização do reuso da água, etc. Mas é complexo, né, Janine, que a gente fala de um país que pouco mais da metade da população ainda não tem um saneamento básico, né? Tem esgoto na beira da sua casa, da sua porta. Então, é difícil a gente pensar em algo maior quando você não tem uma falta de educação, falta de saneamento, não tem uma assistência de saúde e você querer algo maior, né? Eu estava pensando, né, no Rio Grande do Sul, você teve um exemplo agora também no Caribe, o Beryl, o furacão, né? Dificilmente ele vinha Exato. nessa época do ano, no início de julho, normalmente os furacões vêm a partir de agosto, vão até novembro, mas uma região mais sul, ali de São Vicente e Granadinas, bem muito forte, e foi até o México, coisa que não estava acontecendo. Vejo relatos também na Alemanha e na Suíça de rios, né, sobrecarregados, invadindo a cidade, da mesma forma como foi o Rio Grande do Sul. Esses eventos são difíceis, né, de você conter, porque é um excesso, é um volume de água, um volume da questão da tempestade, do furacão tão grande, que você não consegue criar Não, é. barreiras para isso, mas você consegue fazer um passo anterior. De que forma eu consigo evitar essas mudanças climáticas? E aí faz com que nós tenhamos essa consciência da questão da compensação do carbono, você fazer o seu dia a dia, né, das empresas e também como pessoa, você utilizar o lixo da maneira correta. Você vai na praia, né? Vamos pegar o show da Madonna, por exemplo, ou do Réveillon no Rio de Janeiro. Vai um dia depois, né, horas depois do Réveillon, como a praia está completamente suja, da falta de consciência. Isso tudo vai para o mar, vai pro oceano, vão os animais se alimentando, vão morrendo, vão mudando, vão afetando todo o ecossistema ambiental. E isso tem efeito depois. Depois a gente fica sempre questionando: nossa, meu Deus do céu, como é que está mudando isso? Sendo que são as nossas ações aqui no dia a dia que fazem esse É, tipo de mudança. exato. O que eu me refiro é assim, eu não vejo hoje, a não ser muitas interessantes iniciativas isoladas, o setor de turismo, de fato, entender que a sua sobrevivência ela está, não é diretamente, ela não vai existir sem atitudes do ponto de vista ambiental, social e econômico, não é meio ambiente, como as pessoas ficam
né, na sua cabeça. Então, você pode ter iniciativas próprias, por exemplo, se eu sou um hotel, se eu sou um restaurante, se eu sou um receptivo, tanto de preparar as minhas questões internas, quanto de educar e envolver os meus clientes e os meus fornecedores. Isso custa dinheiro e as pessoas não querem tirar o dinheiro do bolso, sendo que o prejuízo lá na frente ele é mais complexo. Então, a gente tem exemplos como, eu gosto muito de Bonito, todo o trabalho que eles vêm fazendo há muitos anos em relação à compensação, identificação e envolvimento dos empresários. E tem exemplos, assim, lá em Bonito mesmo, de quanto um determinado, o Hotel Zagaia, por exemplo, quanto ele economizou quando ele começou a tratar os resíduos de alimentos, que é uma coisa séria em hotéis e restaurantes, por exemplo. Então, é um envolvimento, digamos, maior, que ainda Os sinto. hotéis eu acho que estão fazendo isso de uma forma bem acelerada. Os resorts também, o pessoal da Resorts Brasil, que é parceiro nosso do conselho também, tem feito vários seminários em relação a ESG, e na hora que você vai, né, enfim, nos hotéis, nos resorts, você já vê uma evitar aquela dispensa de toalhas, por exemplo, a reutilização de água, as placas fotovoltaicas para a redução de energia elétrica, até mesmo a educação das pessoas, da inserção de pessoas com algum tipo de deficiência, seja auditivo, visual. Você começa a ver esse envolvimento do segmento, mas assim, ainda é muito pequeno em relação ao todo, né? São os grandes que conseguem ter essa consciência. E às vezes, né, a gente vê a dificuldade, por exemplo, sei lá, uma cidade que eu gosto muito, como Uruxatiba, lá em Corumbau, na Bahia, eu amo aquela região. Você não tem muito artifício, né, para você. As pessoas têm uma baixa escolaridade, você consegue. Até mesmo os empresários têm uma baixa escolaridade, não conseguem entender. Talvez isso também seja papel nosso, da gente tentar espalhar o máximo possível das informações, porque, né, Janine, as pessoas pensam, olha, o ESG é algo muito distante, custa muito caro. Se elas entenderem que é algo muito mais próximo e que às vezes não está ligado a dinheiro, ela pode fazer a diferença. Então, não somente pensar num grande hotel, no Hyatt, no Hilton, no Windsor, alguma coisa assim, mas cada pousadinha consegue fazer a sua diferença. E é como você bem disse, se não fizer diferença, sobretudo esses hotéis pousados que estão à beira do mar, eles podem sofrer consequências, né? Muitas regiões vão sendo colocada areia, aterros, mas o mar uma hora volta para o seu lugar de origem. E aí invade o hotel e fica sendo questionamento, né? Ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Na verdade, é uma ação imprópria do humano em relação à natureza e isso tem um efeito contrário depois. E aí muitos empresários e hoteleiros, sobretudo, né, acabam sofrendo. Se o hotel sofre o artesanato, sofre o transporte local, sofre a estrada, sofre o emprego, e aí é toda a cadeia que você sabe muito bem, você bem colocou, Efeito que em aí o cascata, turismo é. o turismo não vive. É verdade. No fundo, você começou bem dizendo que passa também pela eliminação da fome, da pobreza e de todos os aspectos que envolvem, vamos dizer assim, uma condição de sobrevivência das pessoas que esteja minimamente estruturada, né? Olha, a gente podia aqui ir embora conversando. Acho que a gente trouxe vários temas cruciais, tanto para os profissionais quanto para os consumidores, né? Aí eu queria, além de te agradecer, dizer que a gente vai ficar de olho. Vou colocar aqui também os links no episódio do site e dos dados que a FEComércio tem. E queria te convidar para deixar aqui uma mensagem final do conselho e sua para os profissionais de turismo, para que eles trabalhem para manter esse setor aquecido como sempre. Obrigado, Zanini. Passou muito rápido. Acho que a gente tem que fazer um podcast semanal aqui, falando sobre economia e turismo. É um prazer falar com você, com todos aí. Tem meu contato, quem quiser, Guilherme Tix, em qualquer LinkedIn, Instagram, qualquer coisa, pode me acionar e perguntar, que eu faço esse acesso direto. E a minha mensagem é que o turismo não tem para onde não crescer. Ele vai crescer, né? E cabe ao empresário fazer o seu dever de casa, fazer o seu trabalho. Hoje você tem mecanismos muito mais fáceis de Instagram, mostrar mensagens e mostrar imagens, mostrar vídeo de uma forma muito mais lúdica, que a pessoa consiga
chegar no seu produto, no seu serviço de uma forma muito mais rápida do que antigamente. Então, você tem mecanismos gigantescos na palma da sua mão, você pode chegar diretamente no consumidor, fazer seu negócio tocar para frente, porque o turismo no Brasil ele é muito pequeno em relação ao turismo que acontece nas grandes economias. Então, o espaço para crescer ele é gigantesco e vai acontecer. O ritmo pode ser lento? Pode ser lento, mas não há tendência de queda. É só crescimento. E quem estiver sacando essas oportunidades, escutando aqui o Hub Turismo, vai pegando as oportunidades, vai pegando as dicas para poder fazer o seu negócio muito rentável e não cair e aí em problemas e sair do turismo, porque a gente precisa de muitos empresários que tenham fé nesse turismo brasileiro. Sempre com otimismo, é verdade. Olha, muito sucesso no trabalho do Conselho. Estamos todos os conselheiros a postos e super grata pelo papo nosso hoje. Eu que agradeço. Sempre um prazer falar com vocês.